Queridos irmãos e irmãs, que alegria voltar aqui, agora como padre, e celebrar com vocês na novena, em preparação para a festa de Santa Catarina. A novena da padroeira é sempre tempo de nós nos fortalecermos na fé, na confiança e no amor a Deus. É sempre tempo de nós nos lembrarmos de novo de que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que caminha conosco, que vive a nossa vida conosco, que sofre conosco quando a gente sofre, que se alegra conosco quando a gente se alegra. O tempo da novena da padroeira é um tempo especial, em que a gente reafirma no coração aquilo que a gente já sabe, o amor e a presença de Deus, mas que às vezes, no meio da correria do dia a dia, no meio dos afazeres, dos serviços de casa, do trabalho, a gente acaba se esquecendo. E por vezes, quando nós passamos por algum momento difícil, estamos nós desesperados, porque nos esquecemos de Deus. Santa Catarina foi uma mulher que durante a sua vida, tão breve, soube dar a Deus o seu lugar, dar a Deus o lugar que lhe cabia. E o lugar que coube a Deus na vida de Santa Catarina é o lugar do sentido. É Deus o sentido da vida de Santa Catarina. E foi por causa disso que ela foi capaz de entregar a sua vida e não negar a sua fé. De derramar o seu sangue sem abrir mão da sua fé, sem fingir que o encontro com Cristo, seu amado esposo, não tivesse acontecido. O que Santa Catarina testemunha para nós, nós podemos nos recordar de muitas pessoas aqui na Tércia, familiares, amigos, pessoas que também viveram assim, dando testemunho da sua fé. Pessoas que vivem assim ainda, mesmo no desafio, firme e perseverante na sua fé, na sua confiança em Deus. Mesmo no desafio. E por que eu estou falando sobre isso? A palavra de Deus hoje nos fala sobre esses desafios que as pessoas de fé enfrentam. Na primeira leitura, durante toda essa semana, nós estamos ouvindo o livro dos Macabeus. E nós ouvimos durante toda a semana como que esse povo sofreu para levar em frente a sua fé. O rei baixou um decreto fazendo com que todos abrissem mão da sua fé, abrissem mão das leis pessoais, das leis do seu grupo, dos seus cultos, e passasse a adorar os deuses dos pagãos. Fizeram uma aliança com povos que não acreditavam em Deus, no Deus único, para que pudessem vencer uma guerra. Se venderam por uma guerra, deixaram Deus de lado. Só que não foram todos. Houve aqueles que perseveraram na fé e deram a Deus o que é do seu direito. E hoje, nesse trecho que nós ouvimos, Judas Macabeu encabeça um grupo forte, firme na fé. O que esse grupo faz? Retoma a fé do povo Israel. O rei tinha mandado profanar o templo. Construíram uma estátua imensa lá no altar onde se oferecia o sacrifício a Deus. Nos espaços de encontro de fé para a escuta da palavra, eles também profanaram, abriram mão de tudo que tinham e lá colocaram imagens de vários deuses. Se esqueceram do que Deus havia feito, ou fizeram com que o povo se esquecesse.
tentaram fazer com que o povo se esquecesse. Mas lá no meio, havia aqueles que não abandonaram a fé. E junto com Judas Macabeu, voltam agora para de novo tirar tudo o que não pertencia à sua fé e devolver ao templo aquilo para o que ele foi feito. O culto ao Deus que amou aquele povo e resgatou da escravidão, do mal e do pecado. No Evangelho, é isso que Jesus também está fazendo. Ele chega no templo e percebe que as pessoas estão fazendo da casa do seu pai um comércio, e ele então vira a mesa, literalmente vira a mesa em cima daquele povo, para que eles se recordem de que no templo de Deus não se pode levantar altares para o dinheiro, altares para outros deuses, como esse povo estava fazendo. Aqueles que eram responsáveis por cuidar do templo, e cuidando do templo, cuidar da fé do povo, estavam fazendo com que a fé fosse deixada de lado. Estavam explorando aqueles mais necessitados, e não estavam ajudando o povo a dar a Deus o lugar que lhe deve, o lugar que é dele. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje no último dia da novena, e durante esta novena, o que nós estamos fazendo é exatamente a mesma coisa que fez Judas Macabeu, lá no livro dos Macabeus que nós ouvimos na primeira leitura. É a mesma coisa que fez Jesus no Evangelho que nós ouvimos. É a mesma coisa que fez Santa Catarina durante a sua vida, ajudando aqueles que a cercavam a se recordarem do quanto Deus os ama. Talvez você não tenha noção do quanto você está evangelizando durante esta semana. Ao sair de casa, por volta das 7 da noite todos os dias, com certeza tem alguém lá perto de casa que está vendo você sair, e se não sabe que você está vindo para a igreja, fica pensando assim: onde será que ele está indo? Onde será que essa família está indo hoje? Essa família está indo para a igreja. E mesmo aqueles que não sabem o que nós fazemos na igreja, sabem, imaginam que aqui nós estamos por causa da fé. Que aqui nós estamos porque Deus nos chamou. Nós então estamos evangelizando só de sair de casa, nesse horário. Ainda mais quando está armando chuva, igual hoje, né? Ainda mais quando vem uma chuva assim, que vai lavar a rua, como parece que ontem teve também, né? Teve? Quem veio ontem? Bastante gente. Aí, ó. A turma está firme na novena, né? Ao sair de casa, nós estamos então dando testemunho às pessoas que convivem com a gente, ou que moram perto da gente, e elas então também têm a oportunidade de repensar como é que está a sua vida, como é que elas estão levando a sua vida. Talvez tenha alguém aqui que no primeiro dia até pensou em não vir, mas depois viu que estava todo mundo subindo o morro, falou: não vai ter jeito de ficar sem ir na novena de Santa Catarina. Talvez haja muita gente que não vem aqui, mas quando ouve o sino tocar ou a música tocar na torre, faz comunhão conosco. E assim devolve a Deus o seu lugar na sua vida. Percebem que Santa Catarina acaba sendo apenas um instrumento, um meio para nós chegarmos até Deus? Nós estamos aqui por um amor muito grande que temos a Santa Catarina. Mas, ao chegarmos aqui,
nos encontramos com aquele que é mais do que Santa Catarina, nos encontramos com o próprio Cristo, que fala a nós na palavra e que nos alimenta na Eucaristia. E se você perguntar, se você tivesse a oportunidade de perguntar a Santa Catarina: ô Santa Catarina, a senhora não se incomoda da gente usar a senhora para vir aqui encontrar com outra pessoa, não? Com certeza ela responderia para nós que não, porque a oferta da sua vida, o sangue que ela derramou, foi exatamente para que ela tivesse um encontro mais íntimo com esse que nós estamos encontrando. E a oferta da sua vida foi para que nós e todas as outras pessoas também tivessem a oportunidade de se encontrarem com Ele. Também tivessem a oportunidade de se alimentarem da sua palavra, de se alimentarem do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia, de se fortalecerem para as lutas de cada dia. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje é o mesmo que fez Judas Macabeu, é o mesmo que fez Jesus no templo, é o mesmo que fez Santa Catarina. Nós estamos aqui porque queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor. O nosso compromisso, primeiro, de nunca nos esquecermos do seu amor. Antes de fazer qualquer coisa, antes de nós sermos de alguma pastoral, antes de nós sermos de algum mistério, antes de nós postarmos no Facebook uma frase ou uma foto bonita, nós precisamos manter viva no coração a memória, a lembrança. Tem um Deus que me ama, tem um Deus que vive comigo, tem um Deus que me chama para a comunhão com Ele. Depois sim, vivido, experimentado esse amor, que dá sentido à nossa vida, como deu sentido à vida de Santa Catarina, aí vem a nossa missão, de nos empenharmos na comunidade, com os dons que nós temos. Eu olho aqui para a igreja e vejo tantos rostos conhecidos e queridos ao meu coração. E eu olho e vejo tantos dons que eu já conheço aqui. Alguns que cantam muito bem, outros que tocam algum instrumento, outros que fazem boas leituras, outros que são ótimos catequistas, outros que ajudam nas pastorais mais silenciosas, na caridade aos irmãos, no cuidado com aqueles mais necessitados. Vejo aqui mãos habilidosas para a cozinha, e a festa de Santa Catarina atesta isso, né? Muita coisa boa, muitos dons. Todos esses dons só são reunidos aqui porque todos nós nos encontramos com o mesmo que deu sentido à vida de Santa Catarina, com Jesus, na palavra e na Eucaristia. Meus irmãos, que esta noite nos fortaleça ainda mais, para nós continuarmos buscando, não só na novena de Santa Catarina, mas a cada domingo na missa semanal, sempre que nós tivermos a oportunidade da nossa oração pessoal, e também no nosso trabalho pastoral, que nós sempre renovemos o nosso amor ao Senhor, renovemos o nosso compromisso com Ele, e nos disponhamos a colocar os dons que Ele nos deu a serviço da comunidade. Amém.